Oi, gente! Hoje eu estou aqui com a minha mãe e trouxe ela pra gente bater um papo sobre a minha maternidade. Hoje nós vamos contar pra vocês um pouco como foi minha gestação, que eu passei minha gestação inteira na casa da minha mãe, enquanto eu tava esperando meu apartamento ficar pronto, e também os 2 meses de nascimento do Gabriel, que eu fiquei aqui. A minha mãe fez parte da minha rede de apoio. Então, mãe, como foi pra ti quando a gente contou que eu tava grávida? Pra mim foi um misto de felicidade, até porque eu não esperava, né? Eu tinha muita vontade de ser avó. Só que como ela tava naquele processo de construir apartamento, tudo, eu achei que ia demorar um pouco. Mas aí quando ela veio e falou pra mim que ela veio fazer a surpresa pra gente, que ela tava grávida, numa segunda-feira à noite. Ela veio fazer a surpresa pra gente que ela tava grávida. Pra mim foi, tipo assim, ó, um misto de felicidade, uma alegria que até então eu achava que o amor maior era a gente ter filho. E é um amor que a gente não consegue explicar, porque é um amor meio que sem compromisso, porque a gente só precisa dar amor, carinho, e a gente não precisa a parte mais chata da educação, essas coisas fica com os pais, né? A gente só é ali o suporte de avô, então a gente só precisa dar amor pro neto. Eu lembro que foi bem assim, a mãe ficou bem feliz, o pai também até chorou. Foi um sentimento bem legal assim, só que a gente tava no momento da pandemia do Covid e eu trabalhava ainda em outra cidade, eu ainda não tava morando com a mãe, e no começo da gestação, e eu lembro que ali a mãe ficou bem feliz, acho que ficou uma semana, uns 4 dias bem feliz, quase a ficha não caindo, só que depois ela começou a mandar um monte de mensagem bem preocupada, porque era tempo de pandemia, então na verdade várias gestantes já tinham falecido, até uma bem próximo da mãe e do pai. Queria que tu contasse um pouquinho como foi o teu sentimento no momento ali, depois que passou toda a felicidade, que caiu a ficha realmente. Pra mim foi tipo 4, 5 dias, acho que uns 7 dias mais ou menos eu fiquei bem assim, bem feliz, tudo não tinha caído a ficha ainda. Aí depois que todo esse misto de felicidade, de alegria passou, daí veio a preocupação. Porque também não tinha como colocar ela dentro de uma bolha e dizer aqui tu não pode ir, lá tu não pode. Só que eu não soube lidar, tipo, com o sentimento naquele momento ali que aconteceu. Veio um misto de ciúme, porque eu via as pessoas tendo contato com ela e eu achava que não deveria, porque eu tinha medo de tipo, perder ela, de acontecer alguma coisa. Até por estar longe, né? Não estar na mesma cidade. Porque daí ela estava longe e eu não podia estar vendo tudo o que acontecia e vendo ela viver a vida normal, porque ela tinha que ir trabalhar, tinha que vir para casa, tinha os compromissos dela e ela não podia, tipo, ficar só dentro de casa. E eu queria que ela ficasse só dentro de casa e não tivesse contato com ninguém. E muitas vezes eu dizia assim, eu não quero nem que tu venha aqui, não quero que tu venha aqui, porque o teu pai sai para trabalhar, volta, eu trabalho em casa, mas o meu esposo saía para trabalhar e voltava, o meu filho estava em casa, por causa da pandemia, eu ficava preocupada com isso, de tipo, a gente ter contato com ela. Caso acontecer de ela pegar o Covid novamente ou acontecer qualquer coisa, eu nunca me perdoaria. Então, pra mim foi um misto de sensações muito grande mesmo. E tipo assim, eu fiquei bem ruim, tive crise de ansiedade e tudo, por esse motivo, né, por não poder proteger ela, por achar que ela tinha que ficar dentro de casa e até passar todo esse misto de sentimentos, só passou mesmo quando eu comecei a conviver com ela diariamente. Daí eu fui melhorando disso e fui, tipo, aceitando e entendendo que tinha que ser assim, que eu tinha que colocar na mão de Deus, era o momento que eu mais tinha que ter fé, era colocar na mão de Deus e pedir pra Deus que Deus protegesse, que Deus cuidasse e tentar, tipo, ser o suporte, ser aquela mãe. Eu sempre fui que ela precisava naquele momento. Eu sei que nesse período, eu sei que eu não fui essa mãe que ela precisava, porque eu ficava mandando mensagem pra ela direto até preocupação, né? E daí teve um dia que tipo assim, eu senti que eu fui muito dura. Foi muito dura e muito difícil, porque além de mandar mensagem pra ela que eu não queria que ela saísse de casa, eu mandei também pro Juliano, e depois eu me senti muito culpada. Queria ir lá me buscar. Isso, eu queria ir lá buscar ela, ela vinha pra cá e dizia, Juliano, deixa aqui, não leva pra casa, tipo assim, eu fiz tipo meio que um surto mesmo. Eu fiquei bem ruim assim, mais ou menos um mês e meio, mais ou menos eu fiquei assim, depois eu fui melhorando e fui deixando as coisas acontecer do jeito que tinha que ser. Lembro assim que foi um momento bem difícil, a mãe ficou bem insegura assim, com bastante medo, me mandava mensagem direto, eu tinha compromisso lá na igreja, daí ela não queria que eu fosse, foi bem complicado. Nesse dia que a mãe comentou até ela querer me buscar, eu lembro que a gente eu morava pelo menos, né, numa cidade mais distante, acho que dá meia hora, 40 minutos. Ela queria ir lá me buscar,
foi bem complicado. Mas depois foi indo, quando eu tava mais ou menos com uns 2 meses de gestação, eu consegui o afastamento do serviço, porque saiu uma lei nova que a gestante tinha que ficar afastada do Covid. Eu me afastei e daí a gente decidiu, conversou, a gente aqui em casa, o pai, a mãe, meu irmão, a gente conversou aqui e decidiu que a gente viria morar pra cá até o nosso apartamento ficar pronto. Na verdade, o apartamento a gente tinha comprado aonde a gente morava lá, só que a gente conseguiu, Deus assim ajudou a gente conseguiu trocar por um em Criciúma, só que ele não tava pronto ainda, ele ia ficar pronto só perto do Gabriel nascer. O apartamento ficou pronto, o Gabriel... Tu tava no 8º mês de gestação, tava pronto já. A gente começou a te ajudar a mobiliar. Foi, a gente mobiliou antes de ele nascer, foi. Ele ficou pronto ali quando eu tava mais ou menos com 8 meses de gestação. E daí nesse período assim que a gente tava esperando o apartamento ficar pronto, a gente veio morar pra cá, já tava com 2 meses mais ou menos. Que daí foi onde a mãe ficou mais tranquila, porque aqui ela tava me vendo direto, passava mais segurança, eu também não tava trabalhando, eu trabalhava com o público antes, então tipo assim, eu tava muito exposta às pessoas. Eu acho também que ela ficou bem segura, porque no começo da pandemia eu peguei o Covid, eu fiquei bem mal. Dizem que as pessoas mais novas tem poucas reações, mas eu tive reações bem fortes, cheguei até a ter desmaio no começo, então foi bem complicado. Eu acho que foi mais por isso a insegurança, mas depois eu vim pra cá e assim, ficou tudo bem. Até porque aqui tinha mais cuidado, né? Aqui tinha mais cuidado. Até os 2 meses foi assim, mas depois dos 2 meses eu vim pra cá, então ficou mais tranquilo. Só que daí, meu corpo, como o corpo da mulher sofre muita transformação na gestação, eu comecei a ter oscilação de humor, né? Eu acho que você foi uma pessoa assim meio bravinha, sabe? Então a gente não sabia se ela tava brava ou era gravidez. Foi. Essa fase foi bem difícil porque a gente não sabia o que fazer pra agradar. Tinha dia que ela acordava bem, tinha dia que ela acordava e não falava com ninguém. E daí a gente queria, tipo, fazer com que ela se sentisse o mais tranquila, o melhor possível. Daí eu cuidei desde o início da gestação dela, da alimentação também, que foi muito importante. E o que eu falava pro Juliano sempre, eu dizia assim, Juliano, tem que ter paciência. Porque agora a gente tem que cuidar dela. A única coisa que a gente pode ter é paciência. Porque também, no meio de uma pandemia, uma gravidez, primeiro filho... Não podia sair, era bem complicado. Não podia sair, tava construindo um apartamento, morando junto com a gente e tudo. Já fazia 4 anos que ela tava morando, 3 anos já que ela não morava mais com a gente. E tudo diferente, daí veio o Juliano também. E a pessoa quer privacidade, quer tudo. Então foi esse misto de sensações durante a gravidez. Só que tinha dia que ela tava bem, tinha dia que não tava. E a gente foi entendendo e cuidava muito dela. Porque a minha preocupação, como eu sempre falava pro Juliano, desde o início da gravidez, já fui conversando com ele, eu conversava com meu marido também sobre isso, eu falava pro meu filho, que assim, ó, as pessoas se preocupam muito, muito mesmo com o bebê, e às vezes esquecem a mãe. E no meu pensamento, a gente tinha que cuidar muito mais dela do que do bebê, porque o bebê a gente sabia que tava ali, tava confortável, tava quietinho, e então a gente tinha que ficar cuidando dela, porque, tipo, o corpo muda, engorda muito, até que ela não engordou muito, engordou mais assim no final, mas vai tendo as mudanças no corpo, né? Eu até tive, tipo assim, foi mais oscilação de humor e, assim, né, porque, tipo, tem mulher que tem muito enjoo, aí é muito mais difícil, né? Acho que enjoou umas 2 vezes só, né? Eu enjoei uma vez assim, mas também não cheguei a vomitar nada, foi só um enjoo normal, e a outra vez eu cheguei a vomitar, mas no fim... A gente foi ver, não era nem da gestação, era um enjoo por causa do ferro, né, que o médico deu, a gente teve que trocar, no fim não precisei tomar. Mas tem mulheres que, claro, é muito mais difícil essa fase, né? E é importante essa rede de apoio, como eu tinha o meu pai, minha mãe, o Juliano, meu irmão, que estavam sempre ali pra mim, disponível, me ajudando, porque a gente sofre muita transformação, né? Então, tipo assim, a gente precisa desse apoio, dessa ajuda, precisa de pessoas perto que entendam a gente, né? E tu sempre foi uma pessoa assim, mais assim, durona pra chorar, tipo assim, mais... De expor sentimento difícil, né? Tu sempre foi mais assim, não dispor muito sentimento, não foi muito sentimental. E na gravidez, que a gente notou muito, que pra nós foi tipo assim, uma coisa nova, foi ver tu muito sentimental demais. Foi, Às vezes a gente ia conversar uma coisa que era pro bem, eu ou Juliano, ia falar algo pra ela e ela chorava. E ela chorava. Aí às vezes ela tava ali deitada, do nada a gente chegava lá e tava chorando. O que foi, Luna? Não foi nada. Só tô com vontade de chorar. Tipo, às vezes uma coisa simples que alguém não fazia, ela chorava.
e às vezes ficava uma tarde toda isolada. Então essa fase da gravidez, a gravidez dela, até a gente brincava assim que o Gabriel nasceu, que eu acho que o Juliano nunca mais ia querer ter outro filho por causa da gravidez, não pelo nascimento do bebê depois e os cuidados com o bebê nada. Eu acho que Foi o trauma, que mais trauma da mulher. assustava ele era a gravidez dela, que a gravidez dela ela ficou assim, ó, muito difícil de convivência mesmo. E a gestação foi assim, eu tive muita oscilação de humor, mas também teve as partes boas, claro, né? A gestação é um momento lindo, assim. Eu amei estar grávida, e a gente já... A mãe fica até nervosa. Já quero ter outro. Não, ainda não tá na hora, né, neném? Né, filha? Um irmãozinho. Ou uma irmãzinha, né? Mas foi assim, a gestação foi assim. Teve esse momento ruim da oscilação, que é bom passar para as pessoas que também não é um mar de rosas, tem a parte difícil, mas tem a parte muito boa também, sentir os movimentos, acompanhar cada ultrassom. Falar com ele na barriga Falar com ele na barriga. fazer um enxoval. Fazer enxoval, comprar as coisinhas. Gente, é muito bom. E assim foi a minha gestação. Teve as fases ruins, mas teve as fases boas. Depois que o Gabriel nasceu, eu fiquei 2 meses aqui. Como é que foi pra ti ter o Gabriel aqui, um bebezinho? Pra mim, no começo, assim, quando eu cheguei no hospital, que eu vi ele, né, que daí o Juliano disse, não, eu vou ficar lá, assim, uns 2 dias com ela. Eu disse assim, Juliano, eu tô Eu fiquei aqui. acho que 3 dias. Ficou 3 dias. Porque foi cesárea. Aí eu disse assim, Juliano, eu tô aqui, se tu precisar de mim, eu tô aqui. Aí quando chegou no segundo dia, ele me mandou mensagem, Lucinha, vem pra ficar com a Luana e com o bebê, com o Gabriel, porque eu tô, assim, bem cansada. Precisava dormir, né? Porque, tipo assim, ele foi pro hospital com ela no dia que foi feita a cesárea, ele foi de manhã com ela pro hospital, ficou lá, virou a noite toda e ficou no outro dia o dia todo. Então, ele já tava muito cansado, ele tava assim meio que no limite, sabe? E já vinha de noites, assim, já que noites mal dormidas, já porque já no final da gestação a mulher já não dorme mais direito e automaticamente o marido também não dorme. Não é o marido parceiro, que tá ali disposto a viver todos os momentos com a mulher acaba não dormindo e o homem acaba não dormindo também. Aí quando o Gabriel veio pra casa, eu fui lá, fiquei com ela no hospital no segundo dia. Aí no terceiro dia a gente já veio pra casa, e daí chegou em casa, já tava tudo preparado pra receber ela e o Gabriel, já tava tudo ajeitadinho, tudo certinho, tudo arrumadinho pra receber eles. E a primeira noite, acho que a primeira e segunda noite, né, filha, ele dormiu bem, né? Foi. A primeira e segunda noite ele dormiu, depois ele não dormiu muito bem. E a gente começou a perceber que ela tinha, não era mais que proteção, ela tinha pelo Gabriel, ela tinha um ciúme, tipo assim, um absurdo. Parecia que ninguém sabia cuidar dele. Eu não sei, foi um sentimento ela muito não estranho. deixava, ela não queria, à noite às vezes a gente percebia que ela tava assim no limite da canseira. Primeiro dia que ela chegou em casa, o Juliano tava muito cansado, né, tava muito cansado que já vinha de uma sequência bem difícil ali do final da gravidez. Daí ela disse, mãe, a mãe fica com ele pra gente dar uma descansadinha. Aí eu fiquei com o menino, ela dormiu o resto da tarde. Como ele tinha mamado bem, aí eu fiquei com ele e ela dormiu a tarde toda ali, Juliana. Aí no final da tarde, assim, ela acordou meio assustada. Procurando o bebê. Procurando o bebê. E assim, tinha dia assim que eu via que ela tava muito cansada, porque ele no início, ele chorava muito. Até a gente descobrir, né, filha, que ele tinha refluxo, foi né? Bem difícil. Foi tipo assim, 15 dias muito difíceis. E daí o Juliano ficou doente, pegou gripe, daí depois todos nós da casa pegamos a mesma gripe. Ele pegou também. O bebê teve a gripe, então foi dias muito difíceis. A gente tinha mais dificuldade de dar com ela do que com o bebê, porque o bebê tava ali, tu amamentava, botava pra dormir, dormia bem. Quando ele tinha a dorzinha do refluxo, a gente ficava com ele no colo. Às noites a gente revezava eu e o Juliano pra ajudar ela a cuidar. Só que era muito difícil porque à noite ela não queria deixar a gente cuidar. E a gente via que ela não tinha mais força, sabe? Ela às vezes ela cochilava em cima do menino e eu dizia assim pro Juliano, à noite que eu não tiver acordada, que o revezamento for teu, que daí no início, quando o Juliano ficou doente, o Juliano foi dormir em outro quarto e eu fiquei 7 dias com ela. Depois o Juliano voltou de novo pra cuidar e nas noites que precisava, a gente revezava pra não ficar todo mundo muito cansado. E daí o que acontecia? Ela não deixava a gente segurar o menino. Ela pegava e dizia assim pra nós, não, mas vocês não sabem segurar. E o Juliano às vezes ficava nervoso e dizia assim, poxa, Lucinha, ele dizia pra mim, poxa, Lucinha, eu quero ajudar ela a cuidar, mas ela não deixa, o que eu faço? Ele não sabia onde ajudar, né? Ele não sabia onde ajudar, ele não sabia o que fazer.
fazer, até porque ele nunca teve convivência com um bebezinho assim, recém-nascido, de conviver 24 horas. A Luana já tinha tido, ela me ajudou com o irmão dela e tudo, então ela já tinha tinha uma experiência, uma convivência. O Juliano não tinha essa convivência. E ele queria ser participativo, ele queria ser pai, porque ser pai é isso. Não é ajudar a mulher, é fazer a tua parte, né? E ela era meio resistente e não deixava. Daí um dia ele tava assim, deu esse espírito, Juliano, faz o seguinte. Ele assim, porque daí não adianta, Lucia, eu fico acordado à noite e ela não deixa eu fazer nada. Eu disse assim pra ele, não faz nada, só te senta ali do lado dela e fica e deixa. Porque eu disse pra ele, é o que eu faço também. As noites que eu venho aqui ficar com ela não quer que eu segure o menino. Porque daí ela ficou muito insegura também, porque ele começou a vomitar muito, né, filha? O refluxo, ele não podia ficar deitado. Aí eu tinha medo porque teve uns dias, bem no comecinho, ele bem pequenininho, que quando eles são pequenininhos, quando eles se afogam, que eles se afogam, eles não sabem desafogar, né? Eles ainda estão aprendendo ali. Então, tipo assim, eu tinha medo à noite de ele voltar a vomitar. Ai, que falso! Eu tinha medo de voltar, ele vomitar e não dar conta, assim, e eu não ver, olha só o que passava na minha cabeça. Porque tu não conseguia, tipo, cuidar dele quando ele vomitava, né? Tu gritava, né? Tu chamava a gente. Com trauma, Tu não conseguia ficar com ele no colo e, tipo, ver ele vomitar. Ela saía do quarto correndo. Ela saía do quarto correndo com a cesárea. Eu não podia ver ele passar mal, né? Ela não podia ver, ela saía. Então aí o que a gente fazia? A gente foi, tipo, sendo essa rede de apoio, fazendo o que a gente conseguisse. Porque eu dizia pro Juliano, meu medo, Juliano, é de ela ter uma depressão pós-parto. Porque isso é mais natural do que as pessoas imaginam. E é pouco falado. O puerpério é muito pouco falado sobre isso. A depressão pós-parto é pouco falada sobre isso. E ela é muito real, A mulher fica no misto de sentimento, ao mesmo tempo que ela tá, tipo, no auge da canseira, ela não quer deixar ninguém cuidar do bebê. Então tem que ter paciência, um carinho. Eu falava pro Juliano assim, Juliana, às vezes nas noites que eu tô aqui, eu seguro o menino, ela tira o menino do meu colo. O que eu faço? Eu me sento na cama e digo assim, filha, precisou, eu tô aqui. A mãe foi bem paciente. Eu ficava do lado dela, eu abraçava ela e dizia, filha, a mãe tá aqui. Precisou da mãe, a mãe tá aqui. Se quiser chorar, daí tinha dia que ela chorava, tinha dia que ela desesperava e eu tava ali. Aí eu peguei e comecei a dizer assim pra ela, filha, vamos fazer assim então, ó, tu dorme no canto da cama pra ela poder descansar, porque daí no fim ela não tava descansando. Aí a gente ia pro quarto pra ajudar, pra ficar com ela, com o bebê. Aí o que eu fazia? Eu dizia assim, filha, dorme no canto, que a mãe fica aqui na parte onde tá o bercinho dele. E assim eu fiz, algumas noites eu fiz assim. Daí eu pegava, ficava ali com ele, eu disse, pode dormir que a mãe tá olhando ele. E tipo assim, ela dormia 5 minutos e assustava, dormia 5 minutos e assustava. Aí teve uma noite que de tanto nós conversar, eu e o Juliano, né, Luana? De tanto eu e o Juliano conversar. No 7º dia a gente convenceu ela a tirar o leite. Ela tirou o leite, deixou na mamadeirinha. E a gente comprou aquelas mamadeirinhas, né, filha, que tem uma colherinha na ponta, né? Isso. Que tem uma colherinha. Aquilo é muito útil. A gente, nos 15 primeiros dias, foi muito útil. Foi bem importante, Aí, até porque ele mamava, a gente não queria dar mamadeira porque dá confusão de bico no início, né? Aí aquela colherzinha só apertava ali, saia a quantidade certinha e ele ia tomando a colherzinha. Né, Aí eu disse pra ela, filha, faz assim, então tira o leite. Foi 7 dias pra convencer ela a deixar fazer isso. A mãe vai levar, que o bercinho dele tinha rodinha lá. Ela comprou um mini berço pra ficar aqui em casa pra gente poder... Que é muito, muito bom também. Ter um mini berço pra poder... É importante no começo assim, né? Aí eu peguei e levei pro meu quarto e ficamos lá com ele. Fiquei lá à noite com ele. E por incrível que pareça, nessa noite ele só acordou uma vez pra tomar mamadeirinha e dormiu a noite toda. Aí eu comecei a conversar com ela e dizer assim, filha, um pouco do que tá acontecendo é a tua insegurança. A gente passa pro bebê, a gente acha que eles não vão sentir, mas eles sentem. Eles né? sentem, eles sentem a insegurança. Ele dormiu aquela noite, daí no outro dia o Juliano já tinha melhorado da gripe, daí foi quando o Juliano voltou pro quarto dormir contigo, né, filha? Dormir contigo e ajudar a cuidar. E daí foi assim, e daí a gente foi, tipo, se preocupando muito mais com ela do que com o bebê. Porque o que acontece muito, muito assim, é que a gente percebe quando um bebezinho nasce, todo mundo chega, ai, que lindinho o bebê. As pessoas vão visitar e é o bebê, não é a mãe, bebê, né? As pessoas esquecem da mãe. O bebê, ele é basicamente isso quando ele nasce. Se ele não tem dor, o Gabriel chorava um pouquinho, não é nem que ele chorava, né, filha? Ele vomitava, o teu medo é porque ele vomitava, né? E é normal, a maioria das crianças nasce com refluxo. Tem criança que com o tempo vai melhorando sozinho e tem criança que precisa de medicamento. Ele precisou, Ele precisou porque o caso dele era um pouquinho mais, não grave, mas era um pouquinho mais complexo, porque se ele continuasse vomitando direto, ele não ia desenvolver, não ia ganhar peso. Então o médico achou certo dar
o remédio pra ele, fez o tratamento certinho. E começou num dia, no outro dia já não tinha mais sintoma nenhum. Não chorava de dor, nada. Então, tipo assim, eu fiquei assim bem insegura, porque no começo ele foi assim. Como eu era mãe de primeira viagem, até eu entender tudo que tava acontecendo, era um misto de sentimento. Foi uma adaptação, então foi mais difícil, mais complicado. Mas depois que passou essa fase difícil, nossa, foi maravilhoso, foi né? Muito tranquilo, muito tranquilo. Depois que passou essa fase difícil, foi muito tranquilo. O primeiro mês, assim, na verdade, foi o mais complicadinho, eu acho assim que o mais complicado mesmo, filha, foi os 15 primeiros. Os 15 primeiros dias. Até ele começar a fazer o tratamento, a gente entender que era refluxo, ele melhorar. E passar a gripe que deu nele. Passar a gripe de todo mundo, na verdade. Todo mundo pegou gripe, né? Todo mundo ficou doente. Passar a gripe de todo mundo e a gente se conhecer ali, eu ficar mais segura. A minha cesárea melhorar, porque também a minha cesárea deu uma inflamadinha. Então, não é normal acontecer isso, né? Porque além de eu me cuidar, mas ela inflamou porque acho que faltou um medicamento, mas não é normal, só que comigo aconteceu, assim, né? A amamentação, graças a Deus, não sofri. Então, tipo assim, se não fosse esse episódio do refluxo, seria perfeito, assim, né? A gente não pode romantizar a gestação, o parto, tudo, né? Mas, assim, graças a Deus, minha gestação foi super tranquila. O parto do Gabriel foi uma cesárea também, foi tranquilo. Não tive sintomas depois da anestesia, foi super tranquilo. A amamentação, não sofri nenhuma vez. Porque é muito importante pesquisar e se preparar, como eu já falei em um vídeo aqui pra vocês. A criança tem que ter a pega correta, tem que saber ali certinho. Levar a concha pro hospital. Levar a concha, preparar ali o peito pra amamentação. Se precisar, leva aquela pomadinha também. Pra mim, eu acho que usei 2 vezes só, né? 2 vezes só. Mas não precisou, porque não teve fissura nenhuma. E depois que o Gabriel nasceu também, foi maravilhoso. Teve bastante sentimentos diferentes. A única coisa ruim, assim, pra mim, que me deixou um pouquinho ruim, assim, nos 15 primeiros dias, foi que ele tinha refluxo. Então, foi complicadinho, né? E assim, ó, o que eu sempre falava pro Juliano e falava meu filho pro meu marido, que daí como ela tava aqui com a gente, a preocupação era todo mundo se preocupar com ela. Porque eu conversava e dizia assim, ó, a gente tem que alertar mais as pessoas sobre isso. A preocupação quando o bebê nasce, se o bebê tá bem, ele já tava medicado, ele tava bem, a preocupação tem que ser a mãe. A gente tem que pensar em cuidar da mãe. Porque essa mãe, ela precisa estar bem, ela precisa estar bem psicologicamente, ela precisa estar bem fisicamente, bem alimentada, tem que cuidar da alimentação, cuidar dessa mãe, porque dá amor, dá carinho, fica ali, ela quer fazer tudo sozinha, mas tu tá ali do lado. Igual assim, ó, eu ia dar banho nele, eu dizia assim, filha, fica aqui. Porque, tipo assim, eu não queria invadir o espaço dela. Eu não queria invadir o espaço dela. Eu dizia assim, não, me dá aqui que eu dou banho, que eu faço tudo. Não, eu não fazia isso, né, filha? Em momento nenhum. À noite, quando o menino tinha que trocar a fralda no início, eu perguntava pra ela, filha, tu queres que a mãe troque a fralda ou tu vai trocar? Não, mãe, agora eu vou trocar. Não, mãe, eu tô meio ruim, agora a mãe troca. Era assim. E dar banho, eu dei banho nele, acho que o quê? 1 mês, né, filha? Foi por causa da cesárea. Aí depois que a cesárea dela eu sou bem alta, daí tinha que ficar assim, abaixada. Ela ainda tava com medo. Mãe, será que eu vou dar conta? Eu disse, tu vai dar conta. E eu sempre falava tudo muito positivo pra ti, né? Sim, disse, não, sempre tu vai dar conta. Falando que ia dar certo. Tu vai dar conta, vai dar certo e a mãe tá aqui. Aí eu ficava, tipo, meu apoio 100% era pra ela. O bebê, tu cuida, bota pra dormir, troca a fralda, passou o episódio do refluxo, troca a fralda, mama, ele vai dormir. É isso que ele faz basicamente nos 30 primeiros dias. Aí depois é que ele vai te exigindo mais coisa. Vai exigindo que tu fique mais com ele. Então a preocupação maior ali era ela. Eu pensei assim, ela tem que estar bem. A hora que ela ir embora, ela tem que estar bem pra cuidar dele. E daí ela ficou comigo até... Ele tava com 2 meses, né, filha? Quando foi pro apartamento. Quando o apartamento ficou tudo prontinho, mobiliadinho como eu queria. Que daí faltava ainda umas coisas no final ali, né, filha? Daí eu disse assim, não, filha, fica aí, vai pra lá quando tiver tudo certo. O Juliano nem queria ir embora, né? O avô chegou a pensar em fazer uma proposta, em eles alugar o apartamento e ficar aqui com a gente, mas eu disse não, Mi. Foi uma separação bem difícil, Foi né? bem o difícil. Juliano não queria ir embora, ele queria ficar aqui. Porque, tipo assim, pra mim eu tive 2 separações, né? Quando ela casou, pra mim foi muito difícil. E depois quando a gente saiu de novo. Ficou a gestação toda comigo, aí ele já tava com 2 meses. Quando ele foi embora, assim, tipo, eu chorei acho que 1 semana. Porque pra mim foi muito triste, mesmo que é pertinho, que hoje ela mora 5 minutos de carro da minha casa. Eu vou lá a hora que eu quero, ela tá sempre aqui. Mas não é como tá aqui, né? né? Não é como tá aqui convivendo, né?
24 horas. Foi bem difícil essa separação, que daí era na fase que já não tinha mais aquelas preocupações, que ele já não vomitava mais, já tava numa fase engraçadinha, ela já tava bem, ela voltou a tipo assim, Passou por puerpério, né? 30 dias, né, filha? Foi 30 dias bem difícil pra ela, mas depois de 30 dias ela já voltou, ela voltou a se arrumar, né, porque ela sempre foi uma pessoa que ela sempre gostou muito, assim, de se cuidar, ela já voltou a se cuidar, ela já começou a ficar bem de novo, ela... Tirou o pijama? Tirou o pijama. Já teve um dia que ela já foi assim, filha, eu fico com ele, tinha pena passar da quarentena, eu disse, eu fico com ele, vai dar uma voltinha. Ela foi, conseguiu sair, depois de 40 dias ela conseguiu sair, foi dar uma voltinha com o Juliano, deixou leite, foi dar uma voltinha no shopping, foi passear. Eu disse pra ela, filha, tem que ser assim, porque as pessoas têm que se preocupar também com essa mãe e dizer assim pra ela, não, vai que eu tô aqui, eu vou cuidar. A rede de apoio é pra isso, a rede de apoio não é só pra estar ali paparicando o bebezinho e cuidando ali, não. A rede de apoio, a preocupação maior é com a mãe, porque o bebê é aquilo que eu falei, é simples, né? Troca a fralda, bota pra dormir, amamenta é aquilo ali. Mas a mãe não, a mãe é um amor que ela nunca sentiu, é uma vida que ela tem que cuidar, que no caso ele, como mamava livre demanda, né, filha? É. Era só ela. Tipo, a gente dava o apoio, tudo, só que não tem como largar este bebê um dia pra alguém cuidar, porque ele mamava. Então, ela tem que a mãe tem que estar com a cabeça boa, a mãe tem que estar bem pra poder dar contas, porque senão não dá conta. E todo mundo que tiver o privilégio, que tipo assim, ó, a família se dispõe a ajudar, uma amiga se dispõe a ajudar, aceite a ajuda. Aceite a ajuda das pessoas, porque é muito importante. Aceita a ajuda, porque deixa as pessoas fazer faz toda a diferença. Porque faz toda a diferença e ajuda muito. E essa mãe vai estar bem pra continuar cuidando desse bebê. Então, o que a gente queria passar pra vocês hoje é a maternidade real mesmo, né? Sem romantizar nada. É passar aqui pra você que você precisa aceitar a ajuda de quem ama você, quem tá do seu lado. Pode ser um familiar, uma mãe, um pai, um irmão, ou uma amiga, uma tia, alguém distante, mas que tá sempre com você ali, quem tá apoiando você. Aceite ajuda. Eu agradeço a Deus por ter a minha família perto de mim, o Juliano, meu pai, minha mãe, meu irmão. A mãe nunca deixou eu passar fome. Ela sempre fazia as refeições certinho ali. E às vezes ela sabia que o dia ia ser difícil por causa do bebê recém-nascido. Ela fazia marmita, né? Até é importante falar, quando eu fui pro apartamento, mesmo eu tendo lá no apartamento, que ela sabia que era uma adaptação pra mim, tá num lugar... Os 15 primeiros dias, né? Eu tá num lugar que... Aqui eu tinha essa rede de apoio sempre do meu lado. Lá, o Juliano ia trabalhar, eu ficava sozinha com o bebê, num apartamento. No primeiro dia ele estranhou, ele chorou bastante, né? Porque tá acostumado com aqui. Lá tudo, né? Foi uma adaptação totalmente diferente lá. Então, assim, a mãe, ela pegou, limpou toda a minha casa, fez faxina, né? Quase morreu. Fizemos tudo, né? Deixamos tudo no lugar certinho. Atacou a coluna, mas deu tudo certo. Ela foi lá, acho que a gente foi de manhã, só foi embora bem tarde da noite, né? Da noite, mais ou menos. Ela limpou a casa durante o dia, à noite ela fez marmita pra mim, deixou tudo congeladinho, pra certinho. Pra 15 dias, pra mim e pro Juliano, na verdade, né? Bastante marmita, ela deixou preparadinha lá. Então foi muito bom pra mim, eu agradeço a Deus por ter a minha mãe do meu lado. Então, o que a gente queria passar pra vocês hoje é a maternidade real, como é a gestação e depois do parto, que tem a fase muito boa, mas também tem as fases difíceis de adaptação. A gente queria contar um pouquinho pra vocês como foi a nossa visão, né? A visão da minha mãe, ela que tá na minha rede de apoio. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. A mãe vai voltar aqui mais vezes pra gente fazer mais vídeo. Tem muito assunto ainda pra gente gravar. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, curta esse vídeo, compartilhe com uma mamãe de primeira viagem ou alguém que precisa ver. Você que não precisa ver também, assista também, ajuda nós, compartilha, dê like, segue, ativa o sininho. 1000 likes e eu tô aqui de novo. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo e tchau!